tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Fala galera, pega aí, beleza? Estamos juntos, que bom estar com você, hein? Vem com nós! Aí. Vamos mandar som, minha gente! Peguei as minhas coisas e fui viajar. Saudade era tamanha, estou no meu lugar. Hey! Amigos para rever, parentes para abraçar. Calor do sol no coração, estou no meu lugar. Ah, como aqui é bom, minha gente! Ah, como aqui é bom! Ah, lugar no coração. E a vida pode mexer, e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Escuta aí. Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar. Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar. E quando estou com os meus, até pareço remozar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. E é bom demais. Ah, como aqui é bom. Ah, lugar no coração. A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como esse lugar. Com vocês, Joãozão, vai lá! E quando estou com os meus, até pareço remozar. E sei que posso prosseguir, a minha força é amar. Hey! Ah, como aqui é bom. Ah, lugar no coração. Hey, hey, a vida pode mexer, yeah, e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Com vocês essa banda maravilhosa, vai! Arrepiei! Boa noite, Brasil! Galáxias distantes, junto de nós, através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom que você está com a gente, viu? Que bom que você, mais uma vez, veio conosco abraçar esse propósito da santidade, dizendo não por hoje, só por hoje, dizer não ao pecado. A gente diz não ao pecado para dizer sim à santidade. E se você está aqui na Canção Nova assistindo o PHN, é porque de alguma forma Deus alcançou o seu coração para que você vivesse isso conosco. Bom, então Deus abençoe seus sonhos, seus propósitos, os seus projetos futuros, para que dentro de tudo isso esteja Deus no seu trabalho, esteja Deus no seu namoro, na sua vida profissional, afetiva, sentimental, enfim. Colocar Deus em tudo, dizendo não ao pecado e sim à santidade. Quero começar dizendo boa noite para essa banda maravilhosa que está aqui comigo. Meu parceiro Xícara, João Marcos, companheiro tocando bateria conosco hoje aí. O meu parça, né? Parece que não, mas a gente trabalha junto. Rinaldo Rosa no contrabaixo, o nosso band leader, caboclo 100% que a gente confia sempre, braço direito nosso aqui. O nosso querido Joãozão, arrebentando nas guitarras. O cara começou como trabalhando no estoque aqui, no Davi, né? E hoje tocando guitarra, um cara perseverante, maravilhoso, cara 100%.
E o meu parceiro de café, né? Meu amigo Cleuber nos teclados. É isso aí. Os nossos câmeras, todos nós aqui. Deus abençoe cada um, pessoal do áudio, pessoal da ilha de edição. É uma equipe gigante para que o PHN chegue na sua casa com testemunho. E aliás, o testemunho de hoje, você não pede por esperar. Hoje, ele é pai de família, certo? 3 filhos, um na barriga, né? 2 fora e 1 dentro. O cara que passou por altos e baixos e tem uma história linda para contar. Fica aí, daqui a pouquinho a gente já vai chamar ele aqui no programa PHN. E eu também preciso dar boa noite para ele, meu parceiro. Você tá vestido com a camiseta bonita hoje, cara. Boa noite. E aí, Peter? Boa noite. Obrigado, cara. Eu falar nisso, eu gostei da sua camiseta. Cara, eu ia falar a mesma coisa, eu é gostei mesmo? muito da sua, Ah, não cara. acredito. Se quiser, a gente pode trocar. O que você acha? Quem que... Vamos trocar aqui. Não, não precisa. Aliás, você que está acompanhando a gente, você pode também ter esse vestuário aqui, que é da Canção Nova, que é o loja.cancionova.com, e leva a sua camiseta também da Canção Nova, para você ficar bonito igual nós, né, Rafa? Igual nós. Nós não combinamos, mas estamos tão bonitos quanto, né? Olha Que só beleza. que beleza. Então o nome do rapaz ali é Cleuber, não é Kleberson? Não, não é Cleberson, cara. Você tem o sonho de mudar o registro dele, né? Mas não é. Não, né? é que o Dunga é sempre chamado de Kleberson, né? O Dunga sempre mudou, mas Cleberson é mais difícil que Cleuber. É. Né? Vai entender, né? Mas Pior tudo que bem. Cleuber é Kleberson. Não, brincadeira. É mentira. Meu Deus Mas do céu. estamos aqui novamente, mais uma noite de alegria, de felicidade aqui no programa PHN. O Peter, que já bem disse, você não pode perder o testemunho de hoje, porque, ó, está bom demais. Um testemunho de cura, um testemunho de conversão. E, Peter, nós estávamos conversando lá embaixo, não chegamos a tocar nesse assunto, mas eu logo percebi que tem uma relação muito forte também com a mãe Nossa Senhora. Isso mesmo. No nome dele, na missão que ele atua hoje e também ele é consagrado a ela. Ó, que legal, hein? Então, bom, vamos conversar. Aliás, esse é o serviço que nós aqui da Canção Nova, através do PHN, prestamos a você. Não dá para a gente apenas convidar você para viver o que a gente vive. Não basta isso. A gente tem que mostrar para você onde isso que a gente está vivendo, onde que isso tudo vai parar. Onde isso tudo vai desembocar. Então, não somente é um convite, o programa PHN, para que você abandone o pecado e venha viver a santidade, buscar a santidade conosco. Não tem ninguém perfeito aqui. Nós estamos todos em processo de santificação. Se Deus quiser, um dia nós vamos chegar lá. Mas, não somente a gente convida você para participar do PHN e fazer parte desse time de pessoas que lutam pela santidade. Não só isso. Nós apresentamos para você um pouco daquilo que é a resultante do PHN na vida de algumas pessoas, por exemplo, no convidado que nós carinhosamente vamos chamar aqui hoje. Então, presta atenção, porque com certeza esse testemunho pode transformar o seu jeito de ver a vida, de ver as coisas, o seu jeito de ver Deus. Fica aí, que vai fazer muito bem para você essa entrevista de hoje, beleza? Bom, então vamos lá, vamos chamar mais um testemunho, né, enriquecedor para todos nós. A banda vai preparar o groove aí. O convidado de hoje vem diretamente de Alfenas, Minas Gerais, mineiro. Vamos lá, irmão, chega para cá. Júnior de Maria, vem para cá, irmão. Júnior de Maria, bem-vindo, irmão. Obrigado, tudo bem? Paz Beleza. de Jesus, amor de Maria, alegria estar aqui. Isso aí, com certeza muitas pessoas de Alfenas agora estão acompanhando o Júnior, então manda um abraço também para quem te acompanha. Sim, gostaria de mandar um abraço para a galera de Alfenas, Minas Gerais, para o meu pároco, o Padre Eberton, e todos que estão lá na Matriz São José e Dores, em Alfenas. Forte abraço. Legal. Júnior, Júnior de Maria, o de Maria é sobrenome ou você assumiu você trouxe o nome de Nossa Senhora para próximo do seu? Como é que foi? Sim, esse nome eu trouxe quando tive uma experiência muito forte também com a Santíssima Virgem, então, desde então eu me senti como um filho, né, um filho resgatado, um filho acolhido, e por isso então é mais justo do que eu colocar
né? Legal. Júnior, eu sou conhecido como Júnior, meu nome de verdade é José Henrique, digamos assim, né, de verdade. José Henrique da Silva Júnior, mas me conhece por Júnior, então resolvi adotar Júnior de Maria. Que legal. Essa proximidade com Nossa Senhora, e claro, com Nossa Senhora, e aí a gente já traz também essa proximidade com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Nem sempre foi assim, né, Júnior? Conta um pouquinho da sua infância para nós. Como é que começou? Como é que era a sua casa, seus pais? Sim, vamos lá. Na minha infância, desde que eu me lembre, foi uma infância tranquila, uma infância bacana. Eu sou de Poços de Caldas, uma cidade próxima a Alfenas, a 100 quilômetros. E quando vim muito novo para Alfenas, que me lembre, nós moramos num bairro lá mais periférico, em Alfenas, mas mesmo assim uma casa simples, mas onde tinha muito amor, onde tinha muita acolhida dos meus pais, da minha irmã. E tive uma infância tranquila. Meu pai me conta que na sua solteirice teve muitas dificuldades financeiras. Minha mãe até quando conta da sua fase, que ela passou muito difícil com ele, que foi morar com a minha avó paterna, ela começa a chorar, ela fica muito emocionada, porque foi momentos muito difíceis. Mas quando eu me lembro, de um pai, de uma mãe que se esforçava a dar tudo. Nessa época, meu pai já estava mais com uma situação financeira mais tranquila, então não faltava nada na nossa casa. E era uma infância tranquila, feliz, brincava muito como toda outra criança, gostava muito de jogar bola na rua. Então, a partir daí, eu me lembro de uma infância muito tranquila. A sua mãe, a gente conversou um pouquinho, parece que ela era dentro de casa, que ela era um pouco mais ativa nesse serviço de deixar Deus um pouco mais próximo dos filhos, né? Como que você lembra isso da sua mãe, né? Porque vem sensações, né? Vem aquela sensação, por vezes, de gratidão, ou ver, puxa vida, minha mãe fez isso e tal, e para poder tentar colocar Deus perto de mim, Deus dentro do meu coração. Era isso mesmo? Ela era que tentava colocar mais Deus dentro da casa de vocês? Sim. Eu me lembro muito forte exatamente isso que você falou. Uma mãe ali sempre buscando nos levar para a igreja. Eu não me lembro se nós tínhamos indo na igreja. Tínhamos assim, o costume de ir na igreja todo domingo, mas sempre que meu pai resolvia ir, porque ele não era muito de ir da igreja, ele não ia na igreja. Então eu percebi, porque ela ser muito submissa a ele, então ele não dirigir e ser tudo muito longe onde nós morávamos, então ela ficava muito à mercê dele, e por conta disso muitas vezes nós não íamos à missa. Mas eu percebi uma mãe em casa ali, ligada na TV Canção Nova, ligada na TV Aparecida, sempre com o terço na mão, sempre silenciosa, rezando, em frente da cruz que tinha no quarto dela. Então eu acompanhei isso. Mas fui crescendo nesse meio também, mas olhando para a imagem do pai que também que não gostava. E como o meu pai é um herói para mim hoje, mas eu digo que quando um menino é menor, ele é um herói ainda maior. Então ele era um herói para mim, então eu queria me espelhar nele. Então, infelizmente, até nas coisas ruins eu comecei a me espelhar nele, que também não era ir na igreja. É bem isso, né? O filho, ele vai olhando no pai, ainda mais o menino homem, né? O filho homem, vai olhando no pai, inclusive, um exemplo de comportamento, né? Que a criança, ela não faz esse filtro, né? Não, meu pai é assim, só que eu não necessariamente posso ser assim. Isso vem com a maturidade emocional, né, de psique. A pessoa vai amadurecendo a sua personalidade, aí ela consegue, com pessoas muito próximas, fazer essa divisão. Não, tudo bem, é o meu pai, é a minha mãe, só que esse comportamento eu não gostaria de seguir, esse jeito de falar eu não gostaria para mim, enfim, né? Com o tempo, mas até então você era criança, o exemplo a ser seguido de comportamento era o seu pai então não era tanto de ir para a igreja, né? Então ele era o seu exemplo, né? E é para ser assim, né? Só que
infelizmente, algo aconteceu que você ficou sabendo do seu pai e que causou um impacto dentro de você. O que você descobriu do seu pai? Então, Peter, aí nós descobrimos que meu pai ele estava com umas reações estranhas. Ele estava estranho, ele estava mais quieto, ele ficava muito fora de casa. E aquilo, mesmo eu na minha adolescência, eu estava entrando na adolescência já. Eu já percebi que aquilo lá não estava legal, estava estranho. Mas como eu já, nessa época, já estava começando já a ir para outros caminhos, eu não dei importância. Mas eu percebi isso na minha mãe, foi até interessante. Eu percebi a minha mãe diferente. Então, como eu tinha uma proximidade mais com ela, porque eu ficava mais em casa, ele trabalhava sempre fora, eu falei, mãe, o que está acontecendo? A senhora é muito quieta, vi ela muito chorando pelos cantos. Ela falou, olha, Júnior, eu acho que seu pai está nos traindo. Eu achei até interessante essa frase, está nos traindo, não me traindo. Porque realmente é isso que acontece, né? Trai a família toda. Então, ela começou, eu acho que ele está nos traindo. E eu gostaria que você me ajudasse, não contasse para sua irmã, como eu disse, então, ele era uma referência muito, ele é até hoje. Mas como a gente acabou de dizer, na infância, né, esse menino tem muito isso. Então, ele era uma referência muito grande para mim e para minha irmã. E minha mãe ficou até com medo de contar para minha irmã isso. E ainda ela estava assim, achando que estavam acontecendo coisas, não tinha certeza. E eu comecei a ajudá-la, então, a gente começou a investigar. Como detetive, começamos a investigar. E ela começou a pegar, então, boletos de compras que não ia para casa, móveis que não ia para casa. Então, nesse momento, ela falou, Júnior, só pode ser isso. E eu peguei um dia, olha que loucura, Peter, fui seguir ele para uma cidade próxima, a 50 quilômetros de Alfenas, peguei o ônibus, segui ele no carro, cheguei lá, rodei aquela cidade e consegui achá-lo numa casa com outra mulher. Então, aquilo foi... No momento... Você foi a testemunha ocular da traição. Então. Exatamente. Eu vi mesmo, e quando cheguei em casa, foi um momento muito difícil para mim ter recebido, né, visto e recebido aquilo, e mais ainda de ter que contar para minha mãe. E ser portador dessa notícia, né? Exatamente. Imagina. Foi muito triste. Aí foi só lágrimas, muitos dias chorando, nós todos. Foi um luto mesmo para nós. E um dia minha mãe falou assim, eu vou ligar para ele, nós vamos sentar e nós vamos desvendar tudo. Não tem como ele mentir, você já viu. E aconteceu o grande dia, foi um dia muito doloroso, que ficou marcado na minha vida. Um dia muito triste, muito doloroso, em que ele mentia, mas nós tínhamos evidências até que ele confessou. E foi o pior, Peter, nós descobrimos que ele já estava com uma menina de 1 ano com a moça. Isso eu não tinha visto, eu só vi que ele estava na casa de alguém, de uma mulher. Aí que foi para nós uma decepção muito grande, foi um momento muito difícil. E nesse momento que eu me afundei ainda mais. É isso que eu ia perguntar, porque você falou que você estava aí na fase da adolescência, né? Uhum. Os impactos disso, Júnior, você percebe que você começou a se importar menos com as coisas, assim, porque o jovem ele tem um certo pudor, né? Ele tem um certo limite, mas dependendo da dureza, da grandiosidade daquilo que ele experimenta, esse limite, ele meio que é apagado, né? O impacto que desestrutura os nossos limites é dentro da nossa casa. Puxa vida, se meu pai foi capaz disso, por que eu tenho que ter limites? Você percebe que você começou a entrar mais naquilo que não era aquilo que você estava aprendendo na sua casa, na sua família, e começou a aprender as coisas, aí sim que a gente diz, né? Você aprendeu mais as coisas do mundo, entrou mais nas coisas do mundo. Você acha que esse fato, ele foi determinante para isso em você? Foi, Peter, foi determinante. Porque a partir desse momento, como eu disse, de todo aquele respeito, aquele heroísmo que trazia para nós foi caído por terra. Foi como se tivesse sido quebrado. Então, naquele momento, como você disse, eu já não tinha mais o porquê ver o mundo, vamos dizer assim, a minha casa com os olhos que eu via. Né? Que eu achava que a minha casa era perfeita, que os meus pais eram perfeitos, que eu vivia numa família feliz. Isso que eu achava. E aquilo caiu por terra e eu comecei a olhar de outra forma, até meu pai, infelizmente, né, com outros olhos.
Eu via ele como um pai, mas como um inimigo ao mesmo tempo. Então eu já não respeitava ele mais. Nós brigávamos muito por conta disso, e todas as brigas eu jogava isso na cara dele. Sabe, eu não sabia o que era perdão, eu não conseguia assimilar isso. Não conseguia, e isso foi trazendo uma raiva, um ódio muito grande no meu coração. Ficou enraizado muitos anos isso. E a partir daí, por mais que passavam os anos, os meses, eu ia esquecendo daquilo, sempre numa alguma discussão, alguma conversa determinante, às vezes decisão de alguma coisa de casa, caía sempre nisso. E nós brigávamos novamente, e eu não conseguia perdoar. Então foi uma luta, e isso foi determinante também para que eu entrasse no mundo da forma que eu entrei. Eu gostaria de comentar isso também, Júnior, porque quando um pai ou uma mãe, né, perde essa posição de referência com relação à sua conduta, né? Porque dependendo da nossa conduta, a gente se torna referência, né? Então, quando um pai e uma mãe perde essa posição de referência por conta de uma má conduta, até o processo educativo repreensível ele perde força. Então, um pai que perde, né, traduzindo para o português claro, perde a moral com o filho por conta de algo que aconteceu. Esse filho, para ser educado, e para educar bem, você precisa colocar regras, limites, né? Quando você perde a voz firme, o processo de educação, ele fica todo comprometido, né? Então, é doloroso perceber isso. Porque um pai quer ser um bom pai, mas não tem uma boa conduta. Aquele negócio, né? Faz que eu mando, não faz que eu faço. Isso não dá certo no processo educativo, porque você perde a sua posição de firmeza dentro da sua casa, e o seu filho te respeita de maneira diferente quando você tem uma vida coesa com aquilo que você fala, né? Então, impactou. O contra-testemunho familiar do seu pai impactou em você, ao ponto de você querer experimentar outras coisas, né? Porque é como se dentro de você, puxa vida, tudo isso que eu aprendi dentro de casa caiu por terra. Deixa eu aprender as outras coisas para ver como é que é. Porque se isso que eu aprendi desmoronou, eu vou aprender as outras coisas. E aí eu pergunto para você, como é que, o que o Júnior vivia depois desse fato, depois desse acontecimento? Como era o Júnior, a conduta do Júnior no auge da sua falsa liberdade? Como é que era a sua vida, Júnior? Então, eu me lembro que nós mudamos dessa casa que eu disse para você, quando nós chegamos em Alfenas. Meu pai comprou uma casa que ele mora até hoje. Então, eu conheci alguns amigos, e eram brincadeiras de adolescente, andar de rolimã, jogar bola. Eram coisas daquela idade, daquele tempo. Então, eram coisas que eu não via com maus olhos. Só que eu não sabia a maldade que estava atrás disso. Não que meus amigos eram maus, né? Mas eles também, às vezes, estavam vivendo também isso que eu estava vivendo. E até verdade que algum deles vivia isso que eu estava vivendo em casa, uma separação, né? Não chegamos a viver, mas depois eu vou chegar nessa parte. Houve na família desse amigo. Então, por trás havia alguma coisa também que ele também queria colocar isso para fora, essa liberdade, de alguma forma. E ele foi nos ensinar isso. Então, nós começamos, eu com 15 anos, já me lembro de ir para a construção, fumar cigarro escondido, cigarro normal, não tem nada, é só um cigarro, vamos na construção. Eu lembro que tinha uma construção, subi na minha casa, bem próximo, e nós íamos lá todo dia fumar um cigarro. E nisso foi crescendo, 16 anos no cigarro, tudo escondido. 16 para 17, ele já começava a levar a lança-perfume. Então, espera aí, Júnior, espera aí. Começou de maneira muito inocente, nas brincadeiras, e você foi vendo, né? Você está percebendo, né? Para onde que essa história toda está indo? Está indo morro abaixo.
Nós vamos continuar conversando sobre onde o Júnior foi parar. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a vida dele, né? O testemunho dele. Nós vamos conversar um pouquinho mais depois do intervalo. Fica aí para você ir percebendo quão sério é isso aqui que nós estamos falando. Beleza? Vamos lá? Simbora! Daqui a pouquinho a gente volta. É o que precisa acontecer na nossa vida. Cristo entrou em minha vida. Cristo entrou em minha vida. Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Cristo entrou em minha vida. Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Cristo entrou em minha vida. Simbora, minha gente, voltamos. Pede a chuva de graça aí. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama de novo. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Há uma chuva de graça aqui. E está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, yeah. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Graça sobre todos nós. Chuva de graça sobre o Rafael, né, Rafael? Chuva, chove em mim. É isso aí. O que você tem aí, cara? Nós temos, de novo, para você que está conosco, você não pode deixar de nos seguir nas redes sociais, não é verdade, Peter? Por quê? Por quê, Peter? Porque é ruim caminhar sozinho, né? Você tem que vir com a gente. Então, vamos ser seguidores aqui, pô. Se até Cristo tinha seguidores, por que o PHN não pode ter, né? Meu Jesus. Mas segue nós lá nas redes sociais. Nosso Facebook é facebook.com/PHN Oficial. Você quer seguir a gente no Instagram? A Dani sempre posta os bastidores lá sobre qual é o próximo convidado do programa. Então segue lá, @PHN_Oficial. Você quer mandar o seu testemunho, quer estar talvez no lugar ali onde está o nosso querido amigo? Então manda o seu testemunho para phn@cançãonova.com. Conte sua história pra gente. Às vezes a sua história pode salvar muitas vidas, não é verdade, Peter? É isso aí, com certeza. Manda mesmo. E, inclusive, nós reforçamos o convite para as mulheres mandarem as suas histórias também, os seus testemunhos. Nós queremos entrevistar
no ano de 2020, ao longo do ano, mulheres. Então, mulheres, você jovem, vovós, né? Enfim, mulheres, por favor, venham falar da história de vocês também de conversão, tá bom? Manda lá o e-mail bonitinho, que com certeza o pessoal da produção aqui vai entrar em contato com você. Mais alguma coisa, meu parceiro? Exatamente, temos mais aqui o livro do nosso querido amigo Tiago Marcon, Isso A aí. Normal Vida Secreta do Jovem Cristão, onde ele fala sobre o testemunho de vida dele, né? Traz o testemunho de vida dele, fala sobre afetividade e sexualidade. E ele também traz alguns temas, ele falando ao longo do livro, ele já coloca o link para que a pessoa acesse o canal do YouTube dele. Ah, que legal. Então tem uma interatividade muito bacana. Se você quer adquirir este livro, acesse loja.cançãonova.com ou ligue no nosso telefone. 12-3186-2600. Olha só, bicho. Beleza. O Tiago Marcon, para você que não conhece, você que está acompanhando, o Tiago Marcon é uma das pessoas hoje que estão mais à frente do programa Revolução Jesus, o acampamento Revolução Jesus, que sempre acontece no início do ano e ao longo do ano, as missões Revolução Jesus, que acontecem pelo Brasil, pelo mundo afora. Então, o Tiago Marcon hoje trabalha, não só ele conta o testemunho dele, mas ele também trabalha com os jovens. Então, o que ele coloca no livro, com certeza, são questões vividas, experienciadas e também observadas na vida de outros jovens. Então, invista nos jovens da sua casa. Exatamente. É isso aí? E se você é jovem, você nos acompanha, o jovem hoje sempre está muito ligado na internet, como eu acabei de falar das redes sociais. Jovem também gosta muito de ver vídeo. O vídeo é o que está muito em alta na internet. Então eu convido você a se inscrever no canal da Canção Nova, youtube.com/Canção Nova. Você gosta de música, quer ficar por tudo de dentro de música? Então acesse também, youtube.com/Música Canção Nova. Legal. Muito obrigado, jovem. Ah, que isso. Muito obrigado. Somos todos jovens. Isso aí. E se você é jovem ainda? Jovem ainda? Jovem ainda? Amanhã velho será. Velho será. Velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá, né? Já dizia, né? Não, Famoso poeta. Tá certo. Então, vamos continuar aqui falando de jovens, né? Falando jovem, não somente jovens cronológicos, mas jovens também de espírito jovem, né? De atitude jovem, atitude, né? De pessoas que vão para a frente, como esse jovem Júnior de Maria, que nós estamos aqui conhecendo a história dele. No primeiro bloco, Júnior, nós terminamos falando sobre as brincadeiras ali, né? Amizade de infância, brincadeira de infância, rolimã, que aliás não existe muito mais, né? Gurizada hoje fica muito no celular, computador, tablet, videozinho e tal, mas saindo cada vez menos para a rua, né? Para brincar na rua, que aliás é muito saudável. Então, o Júnior nessa infância, brincando ali e tal, juventude, as coisas dentro de casa não começam a sair muito bem, não começam, né, a ficar muito bem, descoberta a traição do seu pai. E aí o Júnior começa a querer fazer algumas experiências que não são aprendidas dentro de casa, mas na rua, com aquelas pessoas que você começou aparentemente tendo um relacionamento muito, né, muito saudável, mas aí começou a não ficar tão saudável assim. Vieram as primeiras experiências com droga, lança perfume, e isso foi acontecendo repetidamente, Júnior? Como é que foi? Houve convite, aí veio outro, mais outro. Conta um pouquinho para a gente desse processo aí. Sim. Quando nós começamos esse processo nessa construção do cigarro, do lança-perfume, Alfenas é uma cidade universitária. Muitas festas, infelizmente, de segunda a segunda tem festa em Alfenas. Então, ali é tudo muito fácil, principalmente a droga. Creio que em outras cidades também desse Brasil, mas lá de onde eu vivenciei, é muito fácil comprar. Então, nós começamos nesse processo todos os dias. Eu me lembro que meu pai fazia muitos churrascos em casa, tinha esse costume de fazer churrasco regrado a cerveja. E eu, com 17, 18 anos, quando chego numa dessas festas e já abro uma garrafa de cerveja, já coloco um copo, ele não assusta. Por quê? Porque ele se sentia impossibilitado de me educar, porque ele também fazia, como a gente disse no início. Então já vinha aquele processo da traição, ele sempre gostou também de tomar cerveja. Então, na hora que ele me viu, ele ficou
não ficou repreensivo, não conseguiu me educar naquele momento por conta disso. Só que não era uma bebida, eu não bebia socialmente. Eu bebia para cair na rua. Né? Como se diz por aí os jovens, né? Eu quero beber para ficar tonto, para cair. Então eles falam muito isso. Então eu era um jovem assim. Então nesse processo eu comecei, então, como dizer, a desaflorar esse meu outro lado para eles mostrar, eu já estou ficando um homem, eu posso beber, se você bebe, eu bebo também. E outra coisa também que eu lembro, que eu acho forte, Peter, que quando eu ia nos jogos de futebol, como eu disse, eu gostava muito, jogava muito futebol, meu pai também, na época. Então, como todo menino, eu ia junto com meu pai. Só que o meu pai saía daquele jogo de futebol e ia direto para o bar. Então, isso era 2, 3 vezes na semana, e eu sempre no bar. Então, às vezes, a gente olhando assim, não tem, né, é algo inocente, não tem nada de mal, não tem maldade nisso. Mas aqui fica a dica para os pais, realmente, prestar atenção onde estão levando os filhos. Realmente, isso vai influenciar lá na frente. Então, foi comigo assim, porque me marcou, saía do futebol e ia para o bar. Só que eu não bebia ainda. Antes do churrasco, eu estava com medo, eu me retraía. Tanto que eu tinha medo de mostrar o cigarro, porque era algo que ele não fumava, e algo que ele não aceitava. Então, eu tinha medo de falar do cigarro. Mas da bebida, não. Como eu disse, ele já bebia, então não tinha como ele me repreender. Então, eu comecei. Só que eu comecei, como eu disse, a me envolver com esses amigos. E era todo dia bebida. Alfenas, como eu disse, oferece isso. Então, todos os dias eu estava bebendo. Então, eu fui conhecendo muito lança-perfume, que foi algo que vicioso mesmo. E tem muito isso lá, como eu disse, por ser universitário. Então, nos carnavais que tinham fora de época em Alfenas, isso era constante. Então, a gente começou a viciar nisso. Não era mais só em festas, em carnavais, mas era todo dia. 3 horas da tarde, aquele sol de rachar, e nós lá na construção, cheirando o lança-perfume. E disso foi desencadeando uma vida desregrada, que eu não tinha mais compromisso com a minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Eu já saía e ficava 3 dias fora de casa. Eles não sabiam onde eu estava. Eles estavam me procurando na delegacia, no hospital, e eu estava dormindo na casa de um amigo, porque eu já não tinha mais esse costume de dar satisfação, porque eu já me via livre, né? Já na maioridade, já estou livre e posso fazer o que eu quiser. E nisso fui conhecendo outras drogas. Aí, eu lembro que nessa época, eu aí com uns 18, 19 anos, passei numa faculdade de educação física, fui fazer fora, porque em Alfenas até então não tinha esse curso, e tinha que morar nesse local, tinha que morar porque um dia da semana dormia no alojamento, porque tinha aula no sábado de manhã. Então, nós alugamos uma república. Então, aí eu fui conhecendo realmente, que eu digo, o lado do mundo como ele é do lado das drogas. Então, um colega já levava a maconha na van, porque nós íamos de van, e nós íamos fumando essa maconha dentro da van. Chegávamos para a aula chapado, louco, não conseguia prestar atenção, era só aquela risaiada, como a gente diz lá em Minas. Então, a gente não conseguia ter uma vida social mais. Eu não conseguia ver uma vida social mais. E saía daquela aula que acabava 11 horas, ia para a República e chegava lá, tinha cocaína. E foi quando um desses colegas falou: Júnior, vamos experimentar a cocaína. É melhor que a maconha fica no chinelo perto da cocaína. Então, experimentei a cocaína e aquilo foi começando a me viciar de uma forma que eu não tinha mais controle. Só que eu tentava esconder isso dos meus pais. Porque a cocaína ela te deixa no estado eufórico, no estado de ficar sempre atento, e ela também muda o teu comportamento. E minha mãe percebia que eu só ficava fechado no quarto. Sabe, quando eu chegava no outro dia, meio-dia, dormia, às vezes 24 horas eu dormia, por conta do efeito do álcool, da cocaína. Sabe, quando eu conseguia Interessante o que a droga faz, né, Júnior? Desculpa interferir, mas o isolamento na vida de pecado, ele é uma constante. E não era só nesse momento, né? Lembra que lá na experiência com cigarro,
lá atrás, na sua adolescência, você já se isolava para poder fumar o cigarro lá naquela construção. Perceba o que o pecado faz. O pecado, ele vai nos tirando do convívio natural, né? E aí a gente começa a conviver somente com as pessoas que têm o mesmo pecado que a gente. Né? A gente não tem mais aquele convívio aberto. O pecado ele faz a gente ter um convívio seletivo. E qual é a seleção? A seleção são aquelas pessoas que pecam a mesma coisa que eu. Aquelas pessoas que têm o mesmo defeito que eu. E essas pessoas vão se juntando e alimentando o vício um do outro. Né? Então, aí a gente vê o contraponto na palavra de Deus. Né? O animai-vos uns aos outros, né? Admoestai-vos, que também tem na tradução da palavra, que é maravilhoso. O admoestar é como se você corrigisse, né? Corrigir uns aos outros, acompanhar o processo de melhora um do outro. Então, assim como acontece na vida de pecado, que o pecado atrai o pecado, e eu convivo com aquele pecado e com as pessoas que praticam aquele pecado, quando a gente muda de lado, a gente começa a participar do tal convívio dos eleitos, né? Que a gente vai se motivando um ao outro. Então, nessa época aí, né, passado um tempo, já morando numa república, já não estava mais na casa dos seus pais, se isolando, né? Cada vez mais se isolando, ficando na sua, dormindo, trancado no quarto. Você foi se tornando um jovem isolado, né, dos seus pais, da sua família. Exatamente. Eu era um jovem quietão, aquele jovem que só ficava no meu canto, gostava de ficar trancado, até minha mãe reclamava muito disso, falou assim, vem para a sala, vem ficar conosco, para de ficar trancado lá, sempre reclamando, mas mesmo assim, eu já estava tão envolvido nesse pecado, nessa lama, que eu não conseguia olhar nos olhos da minha mãe, eu não conseguia olhar nos olhos da minha irmã e conversar com elas de forma sadia, porque era tanta escuridão que eu vivia, que eu não conseguia, porque eu tinha vergonha de mim mesmo. E quando foi que você conheceu o que hoje é a sua esposa, Júnior? Quando foi que você conheceu ela? Como foi que você conheceu ela? Bom, eu lembro que, como eu disse no início, eu sempre tive uma boa educação, então meu pai sempre nos colocou em escolas particulares. Então, aí eu comecei nessa infância toda problemática, comecei a tomar bomba na escola, e meu pai falou, eu não vou pagar mais faculdade para você, se você vai agora estudar numa escola pública. Então eu fui estudar numa escola pública, no ensino médio, e conheci minha esposa. Já no ensino médio? Já no ensino médio, não me lembro se foi o 2º ou 3º ano, eu cheguei nessa escola e lá estava ela também na mesma sala. Logo começaram a namorar? Não, foi um tempo... Não, aí que está o grande X da questão, nós nunca namoramos. Nós nos conhecemos, nós começamos a sair com aquela coisa de jovem, do ficar, e começou de forma inocente com um beijo, logo já começou com relação sexual, porque eu não tinha nenhum entendimento da igreja e daquilo, que aquilo estava errado. Então a gente tinha só relação, o nosso convívio era só relação sexual. De vez em quando batia vontade, ligava, era só assim. Então, nesse processo, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei sabendo 2 notícias. Que eu tinha passado na faculdade e que eu tinha engravidado ela. Foi um momento muito difícil para mim, vivendo aquela vida desregrada. Não tinha compromissos com nada. E fico sabendo que uma pessoa que eu mal conheço está grávida. Então meu chão se abriu naquele momento. Eu não me esqueço, até é engraçado isso, que eu cheguei no meu pai, diante de toda essa turbulência, eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu preciso te falar uma coisa. Eu engravidei uma menina que eu estava saindo, o que eu faço? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu que te pergunto agora, o que você vai fazer? Foi até engraçado e mais triste ao mesmo tempo. Eu falei assim, eu não sei. Aí nós nos encontramos na praça lá de Alfenas, eu me lembro que ela me ligou, na época eu trabalhava com meu pai, ela falou assim, eu preciso falar algo muito sério contigo. Nesse momento eu senti no meu coração que era isso, eu senti. E fomos conversar. E naquele momento ela, chorando muito, me entregou o exame que estava grávida. E naquele momento nós pensamos em abortar. Nós pensamos nisso, mas graças a Deus foi algo assim muito rápido.
Se eu abortar, a menina que trabalha comigo falou que tem um chá aí, se eu tomar, já acaba com isso. Eu falei, não, não faça isso. Sabe, eu digo que o Espírito Santo, nessa hora, sem eu saber, ele me deu um choque nesse momento e falou, não, não faça isso. Nesse momento, o que caiu que foi bom? Nesse momento, caiu em cima de mim uma responsabilidade de homem. Naquele momento, eu me senti homem. Foi até engraçado isso. Naquele momento, eu me senti homem que eu devia assumi-la. Então, eu falei assim, não, não faça isso. Você teve isso no coração de que deveria assumi-la, porém, com esse histórico todo de tudo isso que você narrou até aqui, querer é uma coisa. Agora, ter maturidade para assumir essa família não foi de uma hora para outra, né, Júnior? Não foi. Vocês chegaram a se casar depois da gravidez ou não? Não. Vocês juntaram, né? Foram morar juntos. E como que foi essa primeira experiência de morar junto? Foi muito complicado, muito difícil. Como eu disse para você, não tinha nenhuma experiência antes de responsabilidade. Então, quando a gente ficou sabendo, foi assim, nós precisamos alugar uma casa. O pai dela, muito rígido, um bom homem, mas na época muito rígido, disse, mulher grávida, aqui em casa não fica. E quando nós fomos conversar, foi a primeira coisa que ele nos disse. Lembra que eu te falei que mulher grávida não fica aqui? Então falou para mim, não leva a mão não, mas eu não vou querer ela aqui. Então hoje a gente entende que foi bom para nós. Então, mas foi duro na época. Foi muito duro. Deu um prazo para ela sair. Então eu fui atrás de casa. Só que nós não tínhamos nenhum garfo, não tínhamos nada. Eu morava com a minha mãe, ela morava com a mãe e os pais também. Nós não tínhamos nada. E Deus foi tão providente que nos arrumou uma casa mobiliada. Ali próximo do bairro onde moravam os pais dela, uma casa toda mobiliada. Nós usávamos tudo da mulher. A mulher foi para Campinas, deixou a casa e nós fomos morar nessa casa. Moramos alguns anos nessa casa e fomos construindo então as coisas, fomos comprando devagarinho as coisas que nós precisávamos para montar uma casa. Fomos ganhando um fogão daqui, ganhava o talher dali, nós fomos ganhando a geladeira daqui. Aí a gente começou a nos reerguer. Mas você ainda com uma vida desregrada, né? Uma vida desregrada. Mesmo tendo um compromisso, mas não tinha ainda a responsabilidade. Exatamente, uma vida totalmente desregrada. Eu digo que eu só entrei dentro de uma casa com ela. A minha vida era a vida do mundo, era a vida de fora dessa casa. Isso começou a mexer com ela também? Porque eu imagino ela, né, uma jovem, ela tinha que idade quando engravidou? 19 anos. 19 anos. Ela grávida, 19 anos, super jovem, vendo a sua vida desregrada, você percebe que você foi induzindo ela a ter um desregramento também? Exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. Ela vendo aquela minha vida, ela foi se acostumando até com aquele meio, com aquela vida desregrada. Então, levávamos colegas em casa para tomar vodka, cerveja, usar droga. Era normal até então para ela, porque ela também estava numa situação frágil de uma mulher, de uma menina que foi, entre aspas, tirada de dentro de casa por um desconhecido até então, que nós não tínhamos relacionamento, nós não tivemos namoro, nós não tivemos noivado. Então, eu estou com um estranho dentro de uma casa e tem uma filha dentro do meu ventre que precisa de cuidado, eu preciso dele. Então, eu sinto que foi muito isso. Então, por isso que tudo que acontecia, ela também ia se acostumando ou deixando tudo isso acontecer para ver até onde isso iria chegar. E você chegou a ficar preso durante 1 ano, cara? Essa foi uma dessas fases muito difíceis. Aí a gente mudando de casa em casa, eu falo que nós éramos ciganos, porque nós não tínhamos destino. A gente brinca que morou quase em todos os bairros de Alfenas. Então, num dessas casas, eu era muito agressivo, eu ficava muito agressivo quando eu usava droga e bebia. E numa dessas vezes, infelizmente, eu falo isso com vergonha, eu agredi a minha esposa, que hoje é minha esposa, e nesse momento meu sogro passava. E a janela era baixa, ele escutou os gritos dela, levantou a cabeça e perguntou o que estava acontecendo. Eu, sem explicar o que estava acontecendo, já saí lá fora e comecei a agredi-lo. E nisso aconteceu, né, que todos os vizinhos saíram, aquela grande confusão. Aí eles chamaram a polícia, eu saí correndo, todo alterado. Disseram que
Eu não me lembro disso, tanto alterado que eu estava, que muitas pessoas tiveram que me segurar para me tirar de cima dele. Teve várias contusões, foi parar no hospital, foi fazer exame de delito. E eu saí correndo numa dessas, consegui me safar, digamos assim. Largamos, ficamos 6 meses separados. Voltamos de novo, agredi-la de novo. Aí dessa vez eu não consegui sair da casa, porque tinha sido pego em flagrante, não consegui sair da casa. Aí conseguiram chamar a polícia chegou, fui embora no camburão, algemado. Cheguei lá, foi que chamaram meu pai chegou e conhecia os policiais, eles queriam me levar para o quartel, já sabe o que iria acontecer comigo se me levasse para o quartel, mas enfim, não aconteceu. E aí meu sogro, com muita raiva, e até entendo por isso, tudo que eu tinha feito com ele, com a filha, hoje como pai também me coloco no lugar dele. Naquele momento fui a juízo e tive a pena de primeiro pagar a cesta básica. Não consegui cumprir porque mal tinha trabalho. Trabalhava com meu pai, ganhava pouco e não tinha nenhuma experiência trabalhista com nada. Voltei de novo no juiz, fui intimado de novo, a pena de ficar preso e só dormir em casa. Então eu ficava na APAC, que é a Associação de Proteção aos Condenados, ficava o dia todo fazendo serviço comunitário e ia embora só à noite para dormir em casa. Então eu fiquei 1 ano nesse processo. E essa situação ainda durou um tempinho, e depois do intervalo, a gente vai voltar falando sobre esse processo de mudança do Júnior e quem ele é hoje. Só que algo que nós conversamos ali embaixo, eu gostaria, né, e o Júnior vai voltar falando para você, assim como ele já disse aqui para nós, como foi que um dia ele olhou, né, já estava morando junto, mas olhou para a esposa e falou: não, a gente precisa recomeçar. História linda. Estava numa festa, ela lá na festa também, e Deus falou no coração dele, através dela, e no coração dela, através dele. É linda essa história. Fica aí, você está vendo, né? Olha a bola de neve. Mas Deus ainda entrou e resgatou essas almas. Vamos lá? Vamos deixar que o Senhor nos conduza como um barco à vela. Fica aí. Guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Cala o meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco à vela solto pelo mar, vou para onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Cala o meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco à vela solto pelo mar. É quem fez céu, mas lindo é quem fez mar. Mas lindo, muito mais lindão, muito mais é meu Deus. Mas lindo é quem fez a flor e pôs o brilho no teu olhar, meu bem. Mas lindo, muito mais lindão, muito mais é meu Deus. O Criador de tudo, só a Ele devo adorar. Mais lindo, vai lá mais uma vez. Ei, mais lindo é quem fez céu, mais lindo é quem fez mar. Mais lindo, muito mais lindão, muito mais é meu Deus. Mais lindo é quem fez a flor e pôs o brilho no teu olhar, meu bem. Mais lindo, muito mais lindão, muito mais é meu Deus. O Criador de tudo, só a Ele devo adorar. Diácono Nelsinho Correia, você conhece ele, ô Rafael? Esse aí é fera, hein? Esse aí compõe pouco, né? Já só um pouquinho, né? Só um golinho. Ô Rinaldo, um dos maiores compositores da música católica? Com certeza, né?
Diácono Nelson Corrêa, sua bênção, viu, diácono? Que está preparando coisas novas também, né? Tá, logo, logo, novidades aí. Espera aí. Segura. Tá bom? Diácono Nelson Corrêa, vem aí. O pré-histórico da música católica. Vamos lá. Júnior, uma história maravilhosa, né? Nós estamos no último bloco. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, cara, porque você estava, nessa fase da sua vida, você estava juntado, como o povo anda dizendo, né? Juntou as trouxas só, não tinha casado ainda, mas já estava com quem hoje é a sua esposa. Ela já estava, o bebezinho de você já tinha nascido, né? Você tinha feito uma experiência, já estava ficando agressivo por conta das drogas, uma vida desregrada, e esse descontrole começou a passar para ela também, até que um dia vocês se encontraram numa festa, e nesse dia Deus falou com vocês, né? Conta pra gente como é que foi essa festa aí, que você encontrou ela. Bom, nessa fase que eu estava fazendo esse processo lá de recuperação, da minha recuperação, né, pagando por o que eu tinha feito, estava separado dela, a minha filha já tinha 1 ano. Quanto tempo que vocês estavam separados? Já fazia aí um ano. 1 ano, exatamente 1 ano que nós estávamos separados. E eu vivendo a minha vida, ela vivendo a vida dela. Eu caí ainda mais fundo na droga, na bebida, e encontrei ela numa festa em Alfenas, uma festa que infelizmente tem lá, muito famosa. E eu estou lá, a festa começava de tarde e a noite inteira, madrugada inteira, só acabava no outro dia de manhã. Eu estava lá, eu lembro que estava anoitecendo nesse dia, eu muito ruim da droga, da bebida. E é interessante que nós conversávamos, eu não lembrava de nada até então, não lembrava de nada que eu tinha feito lá. Eu não lembro como eu cheguei nessa festa. Só que no momento que eu vi ela, eu tive um impacto, foi um choque de realidade. Eu vi minha esposa deitada na lama, literalmente. E lá não tem banheiro químico, lá não tem lugar para fazer as suas necessidades, então todo mundo fazia ali mesmo, ali no cantinho. E aí a festa ela é fechada com aqueles tatume de ferro, né, de aço. E estava lá ela caída no meio do xixi, da lama, toda suja. Na hora que eu vi aquilo, eu brinco que eu até melhorei na hora. Fiquei bom da cachaça e da droga. Eu me recuperei na hora, levei um choque mesmo. Foi um choque que foi lá de dentro da alma, que foi para fora. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, a mãe da minha filha está ali. Naquele momento eu peguei ela, coloquei no meu ombro, falei, vamos embora. E nós fomos andando, atravessando a cidade toda, porque era bem longe da nossa casa. Eu brinco que um foi levando o outro, cambaleando, um levando o outro. E nós sentamos na porta de um bar que tem, perto da casa dos pais delas até hoje. E eu comecei a falar para ela, onde está Deus? Quem é esse Deus que permite que nós tenhamos uma vida assim? Olha que vida miserável que nós temos. Olha que vida é essa? Isso não é vida. Eu falei, cadê Deus? Eu falei assim, eu não acredito em Deus. E ela já tinha um contato, já com a palavra de Deus, que os pais dela levavam a palavra de Deus, o irmão levava, porque ela morava no fundo da casa dos pais, então levava a palavra sempre para ela já estava sendo alimentada pela palavra. Eu não tinha essa experiência, eu nunca tinha uma experiência de igreja na minha infância. Só quando eu ia, forçado pela minha mãe, que insistia, na igreja, só. Mas não tinha experiência nenhuma, não sabia rezar um Pai Nosso completo, uma Ave Maria completa. E naquele momento ela começou a falar de Deus para mim, começou a falar do amor de Deus para mim, e naquele momento eu falei assim, eu quero aceitar esse Deus. Ela que não estava tão lúcida, mas mesmo assim começou a falar de Deus para você. Exato. E você, não estando também tão lúcido, começou também a abrir o coração para ouvir. Exatamente. Que coisa inusitada, né? Essa é a palavra. Acho que nós nos abrimos naquele momento. Foi algo assim, muito profundo, muito sobrenatural. Nós nos abrimos ao Espírito Santo, que queria falar conosco, tantas vezes insistiu, e nós, fechando o coração naquele momento, sem lucidez nenhuma, nós abrimos o nosso coração, e eu deixei que essa palavra
caísse no meu coração e eu falei, eu quero conhecer esse Deus. E no outro dia eu me lembro que eu já acordei, aquela ressaca terrível, e conversei com meus pais, com a minha irmã, fiz uma reunião, falei assim, eu estou voltando para minha esposa, que na época ainda não era minha esposa, estávamos juntos. Mas você já tratava, né, como tal? Sim, e eu quero voltar com ela. Eu lembro meu pai falando, o que importa, meu filho, é que você seja feliz, nós te damos a nossa bênção. E eu saí. E fui procurar a casa de novo e começamos tudo de novo. Aquela luta. Mas ainda eu não tinha tido uma experiência profunda com Deus que me fizesse mudar e sair daquela vida de droga e de álcool. Mas naquele dia você percebeu que você assumiu a sua vida com ela de maneira diferente, né? Isso que é interessante, né? Porque Exato. por mais que não foi um propósito cheio de metas a atingir, até porque era uma vida ainda meio confusa, mas já era um propósito, né? De assumi-la, de casar na igreja. Depois dessa conversa, quanto tempo depois para vocês poderem casar? Demorou um tempo? Não. Logo vocês decidiram casar, depois dessa conversa que vocês tiveram, dessa experiência? Um tempo depois já casaram? Sim, eu lembro que foi diante dessa conversão, eu lembro que foi 1 ano depois, 2 anos depois. Veio um processo. Tudo até casar. Vocês começaram do zero de novo o relacionamento de vocês? Começamos do zero de novo, né, tratando o perdão, ela com o coração ferido, os pais ainda, né, com o coração ferido. Teve todo um processo de perdão. Agora, nesse processo, Júnior, teve uma pessoa que te indicou um encontro que aconteceu uma coisa impressionante nesse encontro. Quem é essa pessoa que te convidou para esse retiro? Porque foi uma luz também no seu caminho, né? Essa pessoa. Sim, é uma pessoa muito querida, Eliane, tem o apelido de Lilica, é nossa comadre, né, o marido hoje também, nosso compadre. Lilica. Lilica, olha, não conheço você pessoalmente, mas usando da intimidade aqui que, né, passaram o seu nome, querida, Deus abençoe você, viu? Como a gente precisa dessas luzes no meio do caminho, né? Exato. A Lilica, então, apresentou para você um retiro. Apresentou um retiro. Ela realmente foi um anjo na minha vida. Mas antes disso, eu fui convidado a trabalhar pelo meu cunhado, que é o irmão da Adelaine, a trabalhar numa empresa e ela foi, de forma providente, também trabalhar nessa mesma empresa, no mesmo setor que eu estava. Vocês trabalhando juntos. Trabalhamos juntos. E ela começou a falar do amor de Deus para mim. Do amor de Deus, e eu já tinha recebido, já com o coração aberto. Falou da Canção Nova, me apresentou a Canção Nova. Um dia eu assisti no Direção Espiritual do Padre Fábio, fui impactado. E ele falava para mim, ele falou comigo aquele dia, era só para mim. Aí no outro dia, eu te contando, eu liguei a TV, Amor Vencerá, Salete, falando comigo. Minha esposa chega para almoçar do trabalho e fala assim, você ligou na Canção Nova, né? Elaine, o que está acontecendo? Você está ligando para os outros lá, falando da minha vida, né? Falando da minha vida na Canção Nova. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo. E isso foi me impactando, esse espírito que foi agindo na minha vida. E um dia a Lilica falou, Júnior, vai ter um retiro de carnaval, era próximo do carnaval, chamado Adonai, em Alfenas. Por que você não vai com a Adelaine? Falei, tá, eu vou chamar ela. Aí convidei a Adelaine, tem um retiro assim. A Lilica falou, vamos? Ela falou, vamos. Eu cheguei nesse retiro, como eu disse no início, tinha uma dificuldade muito grande com meu pai na época, muitas brigas, muitas discussões, o coração sempre fechado, e nós estávamos sem conversar nessa época. Então eu sentei e comecei a viver o retiro, tudo novo para mim. E naquele momento estava acontecendo aquele momento de paz, que eles colocam algumas pessoas lá na frente, representando os pais, e convida nós que estamos sentados lá e diga, venha, dá um abraço do perdão, venha, dá um abraço nessa pessoa que representa o seu pai, diga para ela o que você quer, peça perdão. Então é um momento de muita cura. E a Adelaine me falou, Júnior, vai lá. E nisso, do nada, eu comecei a chorar. Ela sabia da dificuldade que você tinha com seu pai. Sabia. Ela falou assim, não perca essa oportunidade, vai lá e dá um abraço em alguém. Você vai receber a cura de Jesus agora, vá lá. E eu não conseguia sair da minha cadeira. Eu falei, mas eu não consigo sair da minha cadeira. Ela falou, como assim? Eu falei assim, eu não consigo sair. É como se eu estivesse literalmente pregado na cadeira, colado na cadeira. E eu lembro que vieram 2 pessoas, uma de cada lado, pegou a minha cadeira, eu sentado na cadeira, me levantou e me levaram lá na frente. E quando me colocaram na frente, veio uma irmã, colocou a mão na minha cabeça, começou a rezar,
para mim e eu lembro que eu caí no repouso do Espírito. Eu não conhecia nada, não conhecia igreja, eu não sabia nem o que era repouso, eu não sabia nada. Nesse momento eu caí no chão igual uma jaca, como dizem em Minas, e apaguei. E nesse momento eu senti uma paz interior muito grande, uma vontade de mudar, uma vontade de ser um homem novo. E quando eu levantei em lágrimas, eu lembro que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida como esse dia. Eu acho que foi 2 momentos que eu chorei. Esse dia que eu fui batizado no Espírito Santo e o dia que a Letícia, minha filha mais velha, nasceu. Minha filha Júlia nasceu. Foi esses dias que eu mais chorei na minha vida. Eu saí dali com tanta ânsia do perdão, com tanta ânsia de ser um homem melhor, que eu lembro que eu falei para minha esposa, eu preciso fazer um negócio, eu preciso fazer uma coisa. E eu saí correndo até na casa do meu pai, correndo, descendo uma avenida. Meu pai morava a 3, 4 quilômetros de distância do lugar, eu saí correndo. Igual um louco, cheguei lá, meu pai, sem entender o que está acontecendo, dei um abraço nele, comecei a chorar, pedi perdão, ele também começou a chorar, aquela cura lavou a minha alma naquele dia. E daquele dia em diante, eu busquei ser um homem melhor. Eu cheguei em casa, tinha cerveja, tinha vodka, tinha droga escondida. Eu peguei tudo aquilo, joguei na pia da privada, joguei tudo, dei descarga, joguei tudo fora e falei para minha esposa, daqui em diante nunca mais entra bebida aqui na minha casa, daqui em diante eu não ponho mais a boca na droga, daqui em diante eu vou ser um homem renovado pelo poder do Espírito Santo. Gente, é maravilhoso participar de um programa como esse, que a gente conhece essas histórias, essas pessoas. Eu tive o privilégio de ouvir um pouquinho antes a história do Júnior, e a sensação que me veio, e eu partilhei isso com ele, a sensação que me veio é que o Júnior conseguiu se centrar como marido, como homem, como pai, somente quando ele foi lá atrás e perdoou a referência manchada do pai dele. Sabe, gente, a gente não consegue dar passos além quando a gente não resolve um passado mal resolvido. A gente não consegue ser melhor quando a gente não volta lá atrás e pede para Deus curar o que estava machucado. O Júnior, ele lembra daquela experiência que nós começamos? Talvez você, não sei se você está acompanhando o programa até o início. Se não está, eu convido você depois a assistir a reprise do programa ou a procurar no YouTube. Assista o programa inteiro. No início do programa, o Júnior falou do pai dele, das experiências do pai dele. Do como foi decepcionante saber que o pai dele estava traindo a família. Não a esposa, a família, né? E como que Deus faz as coisas, gente? O Júnior voltou, participou de um encontro, Deus tocou no coração dele, ele foi lá dar um abraço no pai. E só a partir desta cura, a vida desta nova família, que é a família que o Júnior constituiu com a Adelaine, foi que aquela família começou a deslanchar, engrenar de verdade. Começou a crescer, começou a melhorar, ao ponto deles estarem aqui na Canção Nova. Sua filha, nós estávamos conversando lá embaixo, ela até dava risada, né, com a gente ali. Puxa vida, hein, pai? O senhor que mandava desligar a televisão quando estava na Canção Nova, olha o senhor na Canção Nova hoje, né? Que coisa linda que Deus faz. Verdade. Esse nosso Deus é maravilhoso. Como é sua família hoje, Júnior? O que você tem a dizer da sua família? Eu falo sempre para minha esposa que eu ganhei na loteria, sabe? Eu lembro que quando eu resolvi casar, que eu falei para ele, eu quero casar contigo. Nós vivemos de forma tão radical que é o evangelho. Eu falei para ela assim, nós estamos na fornicação. Eu quero tanto receber Jesus. Nós ficamos 2 a 3 anos sem comungar. Nós íamos na Santa Missa, só fazia aquela comunhão espiritual, aquela sede de Deus. Eu lembro que no dia que o padre, no nosso casamento, levantou Jesus, eu escutei no meu coração Jesus falando, chegou o dia, meu filho. Chegou o filho, eu também estava te esperando.
E foi algo sobrenatural para nós. Eu lembro dos convidados, amigos muito próximos também, que já eram da igreja, dizendo: Júnior, esse casamento foi as bodas de Caná. Foi do céu, não foi dessa terra. Por causa dessa experiência que nós, daquele momento em diante, queríamos viver. Eu digo que Deus fez as coisas muito rápido na minha vida porque Ele tinha pressa. Ele tinha pressa e eu perdi muito tempo, né? Diz Santo Agostinho isso, né? Tarde te conheci. Então Ele tinha pressa de mim. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Logo eu já conheci, por intermédio da Lilico, a Renovação Carismática Católica. Nós já fundamos um grupo de oração que se chamava Grupo de Oração Jesus Misericordioso. Logo já fui eleito coordenador desse grupo. E logo já mudamos, fazíamos num barracão, depois fomos para a igreja. Pessoas foram nos ajudando nesse processo. Eu não conhecia nada ainda, então era tudo novo para mim, mas aquela ânsia, sabe, de querer viver o evangelho na radicalidade. Eu brinco, a gente pregava até para os cachorros na rua, sabe? A gente queria pregar para as pessoas, a gente queria tirar os moradores de rua. Então foi nascendo esse ardor dentro de mim, esse ardor missionário. E logo já estava em outra paróquia, sendo coordenador da diocese, do setor, da paróquia. Então, as coisas foram acontecendo muito rápidas. E logo já comecei a pregar a palavra de Deus. Eu que tinha tanto medo na escola de apresentar um trabalho, gaguejava, ficava nervoso, né? Como estou nervoso agora um pouco, que é normal, né? Então, tinha dificuldades de oratória, de falar, mas Deus foi fazendo a obra, eu comecei a pregar. Logo já estava pregando o Brasil inteiro, sabe? Até hoje a gente lá em casa brinca, fala: olha o que Deus fez, né? Levando em tantos lugares que nós nem imaginávamos que nós iríamos. A Adelaine mandou um recadinho para você, Júnior. Ah, é? Você está falando aí de você, né, da sua vida, né? Claro, falou um pouquinho da sua família, mas está falando um pouquinho agora do seu ministério, daquilo que Deus confiou a você. Agora, nós vamos ouvir o que a Adelaine tem a dizer sobre esse Júnior que voltou à vida de verdade, à vida plena. Vamos lá, Adelaine, fala aí. Meu nome é Adelaine, eu sou esposa do Júnior e estou aqui para falar um pouquinho desse esposo maravilhoso que você é, esse pai maravilhoso, esse homem cristão que você tem se demonstrado ser, que não mede esforços para ir ao encontro do outro, em missão, evangelização, em pregação. E eu quero te dizer, bem, que eu sou muito feliz ao seu lado e que eu louvo e glorifico a Deus todos os dias pelo dom da sua vida. E eu sei que muito mais ainda está para acontecer, o melhor ainda está por vir, mas termos chegados até aqui é uma grande vitória. E quero que saiba que eu te amo muito. Toca o coração da gente, vê esses recomeços. Toca o coração da gente. A Adelaine, ela está aqui no programa, está aqui, Cachoeira Paulista, veio junto. Queria chamar a Adelaine. Vem cá, Adelaine. Isso. A Adelaine está grávida, gente. Está vindo mais um nenenzinho, pela graça de Deus. Todos emocionados, né, com a história. Porque, inclusive, a Adelaine estava conversando um pouquinho. Pode ficar do ladinho dele aqui, Adelaine. A Adelaine falava um pouquinho pra gente que a história de vocês começou de trás para frente, né? Mas Deus rebobinou a fita e fez um maravilhoso filme na vida de vocês, né, Adelaine? O que você diz para esses casais, Adelaine, que hoje estão nos acompanhando e que começou assim, sabe? Tudo bagunçado, tudo atropelando tudo, não tem Deus em nada, olha só como que está a vida da gente. O que você diz para essas famílias hoje que começaram assim, como se fosse, né? Como se não fosse para acontecer? O que você tem a dizer para essas famílias? Boa noite. Boa noite. Eu tenho a dizer que, como diz Santo Agostinho, de todo mal Deus tira um bem. Deus é reciclador, né? Assim, ele recicla
todo o nosso lixo, a nossa miséria, Ele transformou em família. E eu quero dizer que desde quando eu vi o Júnior pela primeira vez naquela escola, naquele colégio, eu já sabia que ia ser ele, né? Eu não sabia os desígnios que ia chegar até lá, mas eu sabia que ia ser ele. E tudo isso que aconteceu na nossa vida, muito mais, né? Mas eu via sempre uma luz no túnel. Então, para você, esposa, que talvez está me assistindo, para você que é mãe, que engravidou também cedo, que também está de trás para frente, como eu quero te dizer assim, para você nunca desistir. E onde você vai achar forças? Nunca sozinha, só em Deus. Não tem outro caminho. Não tem. Como diz Santa Teresinha, né? Ou somos de Deus por inteiro, ou não somos nada. Para Deus não tem meio termo. Então é só em Deus. É ali, todos os dias, buscando o terço com Nossa Senhora, né? Hoje, graças a Deus, tudo pela honra e glória de Deus, né? Tudo que Deus fez na nossa família, Ele restaurou, né? E restaurar às vezes dá trabalho, mas é o necessário. Colar as pecinhas, Ele é especialista nisso. Então não desista, não desista, não desista. É isso que eu tenho para falar. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, Júnior, Adelaine. Tocou meu coração ali conversar com vocês ali embaixo. Tocou de novo meu coração aqui. Porque dá para perceber que vocês têm uma conversão muito sincera, muito verdadeira. E Deus vai colocar muitas famílias no caminho de vocês para vocês ajudarem. Se já não tem colocado, né? Deus, de maneira preferencial, vai colocar famílias na vida de vocês. Porque assim como o Senhor salvou o relacionamento de vocês, através de vocês, esse nosso Deus maravilhoso quer salvar muitos relacionamentos. Deus abençoe demais vocês. Muito obrigado pela vinda de vocês. Você que quer conhecer um pouquinho mais dessa história e talvez até levar o Júnior para pregar na sua cidade, está passando aqui os contatos para você levar o Júnior na sua cidade. Ele é pregador, ele é evangelizador e com certeza aqui no programa foi uma pitada daquilo que eles podem apresentar num encontro, num acampamento, ajudando muitas e muitas famílias a se encontrarem com Deus. Irmão, Deus lhe pague. Obrigado. Obrigado pela família maravilhosa que você tem. Obrigado pela oportunidade. Feliz mesmo de estar aqui. E peço que a Virgem Maria, ela que me adotou, como eu disse, possa atingir muitas famílias, muitas mães, muitos jovens, através desse simples, mas tudo ao mesmo tempo que Deus fez na minha casa, na minha vida. Amém. Obrigado. Adelaine, Deus lhe pague, viu? Você é fera. Conversei meia hora com você, mas já fiquei fã de vocês dois. Deus lhe pague. Irmãozão. Valeu, hein, Peter? Valeu, cara. Valeu, galera de casa. Deus abençoe. E nunca desista. Abre seu coração para Deus, porque assim como eles, sua vida pode ser transformada. Banda, valeu, hein? Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Deus abençoe a todos nós. Tua família, volta para ela. A tua família te espera. Deus quer você na sua família. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. E se por acaso, e se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como o lar. Tua família
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.